Shalom, queridos, graça e paz, aqui é o Bispo John Kennedy e hoje eu quero compartilhar com você uma meditação de Gálatas, capítulo 2, onde nós vamos estar trazendo algumas explicações de versículo por versículo. E é muito importante que você fique conosco e que você também possa acompanhar na sua Bíblia. Gálatas, capítulo 2, o verso 1, nós vamos estar meditando nessa palavra a seguir. Gálatas 2, verso 1, vai dizer assim: 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Aqui em Gálatas 2, Paulo, ele continua a defender a origem e a autenticidade do seu evangelho. Agora ele vai falar da sua segunda visita a Jerusalém, que ocorreu ali 14 anos depois da sua conversão. 14 anos depois que Paulo se converte, ele agora, juntamente com Barnabé, que era um dos companheiros dele de missão, e Tito, que eram cristãos gentios, né, que servia, no caso Tito, que era um cristão gentil que servia ali como exemplo de pregação, eles voltam a Jerusalém. E nós vamos ver o motivo por que eles voltaram. O verso 2 vai dizer o seguinte, Paulo está dizendo: voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular, com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito, estava fazendo, fosse um trabalho perdido. Agora, nesse versículo 2, Paulo vai dizer que ele volta pela segunda vez ali em Jerusalém por uma revelação divina. Deus havia revelado a Paulo que ele deveria voltar em Jerusalém. Ele diz, não foi o homem não, foi o próprio Deus que me orientou a eu voltar. E ele está dizendo que ele se reuniu em particular com os líderes da igreja, que eram os apóstolos da época ali, Pedro, Tiago, João, os anciões, aquelas pessoas mais experientes. Ele se reuniu com os líderes da igreja para explicar para eles o evangelho que Paulo anunciava. Paulo começou a apresentar a eles o evangelho que ele pregava, que era o evangelho da salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Que o evangelho que Paulo pregava para os gentios, para os não-judeus, era que Jesus Cristo salva por meio da fé, que eles não precisavam se circuncidar, que eles não precisavam obedecer à lei. Então Paulo foi ali nessa reunião mostrar que o mesmo evangelho que os judeus pregavam, que os discípulos, que os apóstolos de Jesus estavam pregando, era o mesmo evangelho que ele estava pregando, para que o seu trabalho não fosse em vão, para que depois viesse alguém distorcer e dizer, olha, aquele evangelho que Paulo pregou não é o evangelho verdadeiro. Então Paulo foi lá mostrar que o evangelho que ele estava pregando era o mesmo evangelho que Jesus Cristo pediu aos seus discípulos para anunciar. Vamos ver agora o verso 3. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Paulo aqui vai nos mostrar que o seu companheiro de viagem, que era Tito, quem era Tito? Foi um gentil, um não-judeu que se converteu. Então ele não foi obrigado a se circuncidar, a praticar os rituais que os judeus praticavam mediante a lei. Então muitos judeus cristãos ali que se converteram ao cristianismo, eles defendiam que era necessária a circuncisão para a salvação. Nesse sentido, eles diziam assim, olha, tem que obedecer à lei de Moisés, tem que seguir todos os rituais para ser salvo. E Paulo vai mostrar que Tito, que era um cristão ali convertido, não judeu, ele vai mostrar que, e Tito estava ali reunido com eles ali em Jerusalém, vai mostrar que os líderes da igreja ali de Jerusalém reconheciam Tito como verdadeiro cristão, como homem de Deus. Então isso ia validar o evangelho que Paulo pregava, a liberdade que Cristo dava mediante os gentios e todos os seres humanos. Vamos ler agora o verso 4. O verso 4 vai dizer o seguinte: porém alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé, e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Agora aqui,
No verso 4, Paulo vai denunciar que havia alguns falsos irmãos que se infiltraram ali no meio da igreja, no meio deles, né? Onde a igreja que Tito fazia parte, e que esses espiões tentaram ali, por meio da pressão, eles eram judaizantes, eles tentaram impor a necessidade da lei de Moisés, que se não praticasse a lei não era salvo. Então eles queriam tirar essa liberdade que os crentes, os cristãos em Cristo tinham, e queria que eles voltassem a ser escravos da lei. E Jesus ele veio nos libertar da escravidão da lei. A lei de Moisés, que foi instituída pelo próprio Deus. Só que a lei só mostra que o homem não consegue se salvar, que o homem é pecador, que o homem é falho, que o homem não consegue ser salvo por si só ou por obras, porque ele não consegue cumprir a lei. Aí Paulo está dizendo que tinha pessoas no meio ali, infiltradas, tentando fazer com que eles voltassem a ser escravos da lei, sendo que a lei não salvava. E só Cristo que pode salvar, e Cristo nos dá liberdade, ele nos libertou da escravidão. Amém? Verso 5. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. Então Paulo aqui vai dizer que os seus companheiros resistiram firme àquela pressão dos falsos irmãos, porque os falsos irmãos estavam ali tentando corromper, mas eles perseveraram no verdadeiro evangelho. Qual é o verdadeiro evangelho? É o evangelho da graça, de Cristo Jesus, não é o evangelho da lei. Somente Cristo é que pode salvar, somente Cristo é que pode dar salvação. E não há nada que o homem faça sem Cristo que possa salvar ele. Somente Jesus Cristo é que pode dar a salvação ao homem. E Paulo vai dizer que eles perseveraram ali, não se corromperam aos ensinos desses judaizantes para poder beneficiar os irmãos ali em Éfeso. Agora nós vamos ler o verso 6. O verso 6 que vai dizer o seguinte: e aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso, porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Paulo está falando aqui agora dessa reunião que ele teve com os líderes da igreja, com os apóstolos, com os anciões, e Paulo vai dizer que não se intimidou. Ele disse que não importava, né, quem eles eram, pois Deus julga o homem não é pela aparência, Deus não julga o homem pela reputação humana. Deus, ele trata todos iguais. E ele diz que os líderes ali nessa reunião que ele teve com os líderes, com os apóstolos, com os anciões da igreja, ele vai dizer que eles não acrescentaram nada ao seu evangelho. Não disseram, olha Paulo, está faltando isso no evangelho, olha Paulo, você não está fazendo isso que Jesus mandou fazer. Ele não acrescentou nada. E também não impuseram nenhuma restrição, dizendo, olha Paulo, você está errado, não é esse evangelho que Cristo ensinou. Não. Nessa reunião eles não acrescentaram e não lhe impuseram nenhuma condição de restrição. Vamos ler o verso 7. O verso 7 diz assim: pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Então aqui Paulo, no verso 7, ele vai mostrar que os líderes ali, os apóstolos, os líderes da igreja primitiva, reconheceu que Deus havia dado a Paulo essa missão de pregar o evangelho aos gentios. Quem são os gentios? É eu, é você. São aquelas pessoas que não são do povo judeus, né? Não nasceram ali em Jerusalém, não são descendentes de judeu, então eram considerados gentios. Então Paulo vai dizer que essa missão foi Deus que tinha dado para ele. Os líderes reconheceram, olha, Deus deu a missão de Paulo pregar o evangelho para aqueles que não são judeus. E ele vai dizer que Pedro havia também recebido essa missão. Agora, a missão de Pedro, o apóstolo Pedro, era de pregar o evangelho aos judeus, ao povo dele ali, né? Então ele mostra ali uma harmonia que havia entre eles, um completando o outro. Pedro prega para os judeus e Paulo pregando para os não-judeus, mas ambos, né, os dois ali, eram apóstolos de Cristo com a mesma mensagem. Nós vamos ler agora o verso 8, que diz assim: pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho
aos judeus. Agora Paulo vai mostrar aqui no verso 8 que o seu apostolado foi pelo poder de Deus. Não era uma indicação humana, não foi alguém que escolheu, olha, esse homem aqui agora vai ser um apóstolo, não. Ele está mostrando que tanto ele como o apóstolo Pedro, que pregava para os judeus, e Paulo pregava para os não-judeus, eles foram recebidos ali de Deus, essa missão do apostolados, pelo poder do Espírito Santo. Então ele não nega ali a validade do evangelho pregado para os judeus, mas enfatiza a sua vocação, que era pregar para os não-judeus. Vamos ler agora o verso 9. Por isso Tiago, Pedro e João, que eram considerados líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mão. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Então aqui nesse verso 9, Paulo está dizendo que Tiago, quem era Tiago? Um dos apóstolos de Jesus, Pedro e João, que era também apóstolo de Jesus, que eram os principais líderes da igreja ali, eram os primeiros, né, os primeiros discípulos ali de Jesus, os primeiros apóstolos, que eles reconheceram que Deus tinha dado essa tarefa especial para Paulo de pregar o evangelho aos não-judeus, aos gentios. E ali eles selaram, né, com um aperto de mão, reconhecendo que Paulo realmente era enviado por Deus para poder pregar o evangelho, anunciar as boas novas aos não-judeus. Então, quando fala do aperto de mão, está falando da comunhão, da parceria. E eles concordaram, ficou concordado ali que Paulo e Barnabé iriam continuar esse trabalho de continuar anunciando o evangelho aos não-judeus, aos gentios, e os apóstolos iriam pregar o evangelho entre os judeus. Vamos ler agora o verso 10. Verso 10 que diz assim: eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles. E isso eu sempre tenho procurado fazer. Aqui no verso 10, Paulo vai mostrar que os líderes da igreja, os apóstolos, pediram uma coisa para Paulo, que Paulo se lembrasse dos pobres das igrejas ali da Judéia. Porque naquela época os cristãos eles sofriam muito perseguição, sofriam com fome, e a igreja é que ajudava as pessoas pobres, a igreja que ajudava essas pessoas que estavam passando dificuldade, como até nos dias de hoje, a igreja que ajuda, que socorre, que está ali sempre procurando acudir o necessitado, o aflito. E Paulo disse que eles pediram, né? Olha, Paulo, lembra dos irmãos aqui que estão passando fome. E Paulo disse que ele sempre procurava fazer isso. Como é que Paulo procurava fazer isso? Quando ele arrecadava as ofertas, então ele enviava essas ofertas para os irmãos necessitados, para ajudar aqueles que estavam passando dificuldade. Nós vamos ler agora o verso 11. O verso 11 diz assim: porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Esse verso 11, Paulo está narrando aqui um episódio que ele teve ali que confrontar, confrontar Pedro, né, em Antioquia ali, porque ele estava ali no centro da onde os não-judeus, da igreja dos não-judeus ficava, e Paulo diz, olha, eu me opus a Pedro ali publicamente, tive que dar um puxão de orelha, né, puxar a orelha dele ali na frente de todo mundo. Por quê? Por causa que Pedro estava agindo de maneira errada, de maneira incoerente, estava agindo com hipocrisia. Nós vamos ver isso no verso 12 aqui. O verso 12 diz assim: de fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo do que eles eram a favor de circuncidar os não-judeus. Aqui nós estamos vendo o motivo por que Paulo chamou a atenção de Pedro, né? Porque houve esse confronto com Pedro aí. Ele diz, olha, quando alguns irmãos que foram enviados por Tiago que era um dos líderes da igreja em Jerusalém, antes dos irmãos chegar, Pedro estava ali, comendo no meio dos gentios, estava comendo no meio do povo que não era judeu, estava ali no meio dele, né? De sinal de comunhão, de aceitação, estava participando ali das refeições.
Mas quando aqueles homens enviados pelo apóstolo Tiago chegaram, Pedro pegou e se afastou dos gentios. Falou, opa, deixa eu me afastar aqui, eu não sou desse povo e tal. Então Pedro agiu de uma maneira covarde. Quando os homens não estavam, ele estava no meio dos gentios. Quando os homens chegaram, ele, não faço parte desse povo. Então ele agiu de maneira contraditória, negando aí o evangelho da graça, o evangelho da liberdade de Cristo, que Cristo salva é pela graça, não é pela lei. Nós vamos ler aqui o verso 13 que diz assim: e também outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro, e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Ó, para você ver como o comportamento de uma pessoa pode afetar e influenciar outras pessoas, né? Paulo está dizendo que a influência negativa de Pedro afetou os irmãos judeus, né? Afetou outras pessoas que estavam ali no meio, se isolando dos gentios, e ele dizia até Barnabé. Barnabé quem era? Companheiro de Paulo, que tinha a missão de pregar o evangelho aos não-judeus. Ele agiu com hipocrisia, sabe? Falsidade. Não, a gente não se mistura com esse povo aqui, não. Esse povo aqui precisa se circuncidar, precisa da lei. Ah, meu amigo, aí você vai ver um homem bravo, foi Paulo, viu? Rapaz, como é que pode? Um exemplo negativo de um contaminou os outros. Aí o verso 14 diz assim: quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do evangelho, eu disse a Pedro na presença de todo: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então, como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus? Então, o verso 14 aqui, Paulo vai fazer aqui, né, para falar para Pedro que Pedro estava agindo de uma maneira errada. Ele repreendeu na frente de todo mundo. Paulo não chamou a parte não, na frente de todo mundo. Paulo disse: rapaz, você é um judeu, mas você está vivendo como se não fosse um judeu. Por quê? Ele queria obrigar o povo ali, os gentios, né, a maneira dele, o jeito dele, a seguir a lei. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós temos a liberdade. Aí Paulo vai dizer: como é que você quer impor aos gentios um padrão de vida que nem você mesmo está seguindo? Como é que você quer falar da graça de Deus? Como é que você quer dizer que é pela graça que a pessoa é salva mediante Cristo, se você está agindo como aqueles que guardam a lei? Rapaz, não estou entendendo você. Como é que você quer falar para eles que é o amor de Cristo, a graça, mediante a fé em Cristo que a pessoa é salva, se você está parecendo uma pessoa agora que está agindo como aqueles que têm que guardar a lei para ser salvo? Paulo chama a atenção dele ali na frente de todo mundo, puxou a orelha dele na frente de todo mundo. Vamos ver agora o verso 15, o que Paulo diz. O verso 15 ele diz assim: o fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus, como eles são chamados. Aqui no verso 5, Paulo vai reconhecer que Pedro, né, eram judeus de nascimento. De fato, eles eram judeus. E ele vai reconhecer que eles são ali descendentes de Abraão, herdeiros da promessa. E ele menciona que os gentios eram chamados de pecadores não judeus. Ele está dizendo que eram pessoas que não tinham a lei de Deus e que viviam em pecado. Vamos ler o verso 16. O verso 16, Paulo vai dizer o seguinte: mas sabemos que todos, olha o que Paulo está dizendo, mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Então Paulo aqui agora no verso 15, o verso 16, ele vai afirmar que ele, Pedro, sabia que a salvação era não era pela obediência à lei. A salvação não vinha porque eles obedeciam à lei. A salvação vinha porque eles obedeciam, no caso obedeciam não, porque eles criam, e que eles tinham fé em Cristo Jesus, que era o único meio de ser aceito por Deus. Ele diz: o único meio de ser aceito por Deus é crer em Jesus Cristo. Então, é confiar que ele é o nosso Salvador. Não tem outro jeito para você ser aceito por Deus, para você ser salvo. Não é pelas obras. Paulo vai dizer: não é por aquilo que a gente faz, não é por as obras da lei. Paulo está dizendo: olha, não é porque eu faço isso que a lei manda que eu vou ser salvo. Paulo diz: olha, o único jeito de ser aceito é mediante Jesus Cristo. Não tem outro jeito. E ele diz: nós somos aceitos por meio de Jesus Cristo, não por fazer algo que a lei está mandando. Vamos ver agora o verso
17. O verso 17 vai dizer assim: ao procurarmos ser aceito por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Olha o que o Paulo está dizendo aqui no verso 17 para você entender. Paulo vai mostrar aqui que eles buscavam ser justificados pela fé em Cristo. E eles eram pecadores. Paulo, olha, reconhece que eles eram pecadores, assim como os gentios eram pecadores. Todos, a Bíblia diz, todos pecaram. Paulo está colocando todos eles na mesma condição. Nós somos pecadores. E é por meio de Cristo que nós somos justificados. Só que ele vai mostrar que Cristo não levaria eles a pecar. Então, está mostrando, dizendo, ó, é claro que não. Claro que Cristo não vai nos levar a pecar. Cristo não promove o pecado. Cristo promove o quê? A santidade. Então, se eu creio que Jesus Cristo me salva pela graça, eu não estou pecando. Pelo contrário, eu vou buscar viver uma vida em santidade. Eu vou procurar obedecer o que a palavra de Deus manda. Mas não é a minha obediência, entre aspas, que eu posso dizer assim, não é a minha obediência a alguns mandamentos que vai fazer eu ser salvo e esquecer Cristo de lado. Paulo não diz, é Cristo. Cristo é que me salva, através de Cristo que eu sou salvo. Vamos ler o verso 18. Paulo diz assim no verso 18. Se eu, depois de ter construído a lei, depois de ter destruído a lei, o que Paulo está dizendo? Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Então aqui no verso 18, Paulo vai mostrar aqui uma ilustração do seu ponto de vista para tentar explicar. Ele diz, olha, se eu tivesse reconstruído aquilo que ele havia destruído, ele mostra que ele seria culpado. Eu estava errado. Então ele está falando do fato dele ter abandonado a lei e agora crer na salvação de Cristo Jesus por meio da graça. E ele está dizendo agora, se eu creio na salvação e volto de novo para a lei, eu estava negando o evangelho, estava condenado. Eu estava ali, ele está dizendo aqui, ó, eu estava destruindo, né? Se eu tivesse destruído e tentasse construir de novo, Paulo, não, já destruí, não é pela lei, está destruído essa ideia. A ideia é que eu sou aceito por Deus e salvo é pela fé. E aí eles estavam voltando para reconstruir aquilo que eles já haviam destruído, que o próprio Cristo, né, veio e mostrou para nós que não é pela lei que nós somos salvos. O verso 19 agora, nós vamos ler o verso 19, Paulo vai dizer o seguinte, pois quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Aqui no verso 19, Paulo vai explicar que por meio da lei, ele morreu para a lei. Ou seja, ele reconheceu, olha o que Paulo está dizendo para você entender. Ele reconheceu que a lei condenava ele e levava ele à morte. Agora, ele está dizendo que ele se desligou da lei, como uma forma ali, né, de se relacionar com Deus. Ele diz que ele fez isso a fim de viver para Deus. Ele diz, agora eu estou me dedicando à vontade de Deus. O verso 20, no verso 20, o apóstolo Paulo vai dizer assim, assim, já não sou eu que vive, mas Cristo é que vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Então, verso 20 aqui, Paulo vai declarar que ele está crucificado com Cristo, que ele se identificou com a morte de Cristo, que ele agora está participando da sua obra redentora. Ele diz, olha, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele diz, agora eu estou unido com Cristo, Cristo que é a fonte da vida. Ele diz, a vida que eu vivo agora no corpo, ela é vivida por meio da fé em Cristo. Ele está dizendo agora da sua dependência, da sua confiança em Jesus Cristo, que deu a vida por nós, que morreu no nosso lugar, que se entregou para nos salvar. O verso 21, Paulo vai dizer, Paulo está dizendo, eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou em nada. Meu Deus, isso é forte demais. Paulo conclui que ele não rejeita a graça de Deus. Ele diz, olha, eu não rejeito o favor de Deus, a salvação que Deus me deu, o favor imerecido eu não rejeito. Ele diz que se for por meio da lei que as pessoas são justificadas, são salvas, ele está dizendo a morte de Cristo teria sido inútil. Teria sido, né?
porque não foi. Ele, olha, seria desnecessário. Se fosse por meio de obras, para que Jesus precisava morrer? Só bastava as pessoas cumprirem a lei, né? Mas a Bíblia está nos mostrando que não é pela lei. Paulo está dizendo, olha, se fosse pela lei, a salvação, a morte de Jesus seria desnecessária. Mas ele vai nos mostrar aqui que não é. Jesus Cristo é o único que pode salvar, a morte dele não foi desnecessária, só ele é que pode nos dar a vida eterna. Então esse verso 2 aqui, capítulo 2, Paulo está trazendo aqui um confronto, porque os judeus, eles defendiam que mesmo crentes, cristãos ali, crendo em Cristo, eles precisavam guardar a lei que Moisés tinha dado, se circuncidar, e Paulo vai dizer e vai mostrar ali, vai combater até mesmo os apóstolos, que não é pela lei, é pela fé em Cristo Jesus que nós somos salvos, por meio da crença na sua morte e ressurreição, que nós somos salvos, e só Jesus Cristo que pode nos salvar. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, espero que você tenha aprendido, e até o próximo vídeo, até a próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe fortemente.